células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. O ano é 1824. O Brasil havia acabado de se tornar independente de Portugal. Vários embates pipocavam em todos os cantos. Em meio a esse contexto turbulento, o playboy europeu, criado em terras tupiniquins, se aliou à elite latifundiária para dar um golpe político, tornando-se o primeiro imperador brasileiro. Acontece que, como bom garoto mimado, beberrão e estúpido que era, assim que tomou as rédeas do poder, Dom Pedro não titubeou em implantar na recém-independente nação tudo o que havia de mais arcaico, retrógrado e fora de moda no campo das ideias. Para transformar o Brasil em um império, tomou atitudes nada heróicas, como comprar nossa liberdade ao assumir uma dívida com os ingleses no valor estimado de milhões de libras esterlinas. Além disso, implementou um regime governamental que manteve o tripé de exploração que sustenta até hoje a economia do nosso país: latifúndio, escravidão e monocultura. Além de se acovardar e comprar nossa liberdade frente a Portugal e sem praticamente alterar em nada a estrutura arcaica de exploração que caracterizou a América Portuguesa por séculos, Pedro também implementou algo que alterou uma perspectiva teórica muito importante no combate a governantes com tendências absolutistas: a famosa teoria dos três poderes, pensada pelo francês Barão de Montesquieu. Segundo essa concepção política, o poder precisa estar dividido em três esferas para garantir o bom funcionamento da sociedade. Uma delas, o poder legislativo, é responsável pela criação de leis através de seus representantes políticos que, eleitos pela população, articulam normas para garantir o equilíbrio da sociedade. Hoje, no Brasil, os representantes do poder legislativo são os vereadores na esfera municipal, os deputados e senadores nas esferas estadual e federal. Já o poder executivo, representado por prefeitos, governadores e presidente, é responsável por analisar as leis criadas pelo legislativo e, caso as aprove, solicitar sua execução e cumprimento. Enquanto isso, o poder judiciário zela pelo cumprimento das leis e, caso alguém descumpra esse contrato social, aplica as devidas punições. Em uma república que busca garantir o bom funcionamento da democracia, é fundamental que os três poderes convivam em harmonia, mesmo que divergências existam entre seus representantes. Aliás, vale ressaltar que divergências são fundamentais em qualquer nação que se preze. Veja bem que eu destaquei a palavra divergências, e não a ideia de considerar o outro um inimigo a ser eliminado da face da terra. Voltando a Dom Pedro e sua situação de filhinho de papai que não sabe descer para brincar no play, quando ele se deparou com o nosso primeiro conjunto de leis, a Constituição de 1823, não gostou nada do que os deputados haviam feito. Assim, no dia 12 de novembro do mesmo ano, enviou a tropa imperial e todo um aparato bélico para cercar o prédio da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império, prendendo e enviando para o exílio vários políticos envolvidos na elaboração deste documento, controlando com mãos de ferro qualquer coisa que ameaçasse seu poder. Nosso primeiro imperador criou um Conselho de Estado repleto de puxa-sacos, com o claro intuito de elaborar uma Constituição que atendesse apenas aos seus interesses e aos da elite do atraso brasileiro. Dessa forma, implementou em nossa primeira Carta Magna duas aberrações teóricas. No preâmbulo, dava a entender que Dom Pedro I fora escolhido por Deus para liderar a nação e, sendo assim, teria o direito divino de governar com poderes gerais e absolutos. Quem tem um olhar atento às questões teóricas que permeiam nossa história já deve ter estudado que, quando um governante diz ter sido escolhido por Deus ou pelos deuses para liderar um povo, ele coloca em prática uma concepção teórica chamada teocracia. No Egito Antigo, com os seus faraós considerados deuses na terra, a Mesopotâmia, com governantes supostamente abençoados por seres divinos, e os reis absolutistas europeus da modernidade, que preferiam ser temidos a serem amados, souberam muito bem explorar essa ideia junto aos seus súditos. Questionar esses representantes divinos significava desafiar seres que, de onde estivessem, comandavam os assuntos mundanos, e o povo pouco podia fazer para romper com essa máxima. Assim, Dom Pedro trouxe para a Constituição imposta por ele duas teorias já bastante ultrapassadas: a teocracia, na qual
Deus ou os deuses escolhem os governantes, e o absolutismo, em que esses governantes detêm poderes plenos. Seu filho, Dom Pedro II, que, assim como seu avô, também sofreu um golpe político, fato que comentei no vídeo anterior, mandou fechar o Congresso Nacional 11 vezes, sustentando-se na velha lógica do absolutismo. Só que tem uma coisa nessa história. Essas concepções teóricas que misturam Deus e governantes já estavam fora de moda desde que os franceses foram às ruas exigir direitos conquistados com a Revolução Francesa. Mesmo que, na Europa, alguns governantes, principalmente após a derrocada de Napoleão Bonaparte, tentassem reimplantar esse viés político em suas nações, a população já sabia que o retorno do absolutismo era péssimo para eles. Foi assim que, evitando chamar de absolutismo o que buscava impor no Brasil após intimidar representantes políticos com armas e canhões em novembro de 1823, Dom Pedro pegou a teoria dos três poderes e, como bom manipulador que era, deturpou-a ao seu bel prazer, criando uma aberração chamada poder moderador. Segundo essa concepção, dane-se a harmonia entre os três poderes. Caso surgissem obstáculos ao exercício do pleno poder imperial e divino, Dom Pedro se deu a prerrogativa de acabar com a festa. Simples assim. Vamos pular algumas décadas nessa história toda e chegar aos dias atuais, em que fascistinhas, adoradores de gurus e mitos vão às redes virtuais vender a seguinte falácia, a de que o exército brasileiro seria, em pleno século XXI, o representante dessa bizarrice chamada poder moderador, criada por Dom Pedro I. É mole uma coisa dessas? E de onde esses extremistas de direita tiraram essa ideia? Sabemos muito bem que o Brasil enfrentou algumas ditaduras ao longo de sua história. A última, iniciada em 1964 e encerrada com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, só chegou ao fim quando os representantes do Exército Brasileiro demonstraram sua total incapacidade administrativa e decidiram entregar o poder aos civis. Não foram julgados como deveriam ter sido e, além disso, meio que forçaram nossos legisladores a inserir na Constituição de 1988 uma aberração semelhante ao poder moderador, o tal do artigo 142. Esse artigo diz o seguinte: como foi propositalmente escrito de forma dúbia para gerar confusão mesmo, aproveitadores golpistas de plantão criaram a seguinte narrativa. Segundo esses fascistas que se vestem de verde e amarelo, em momentos de crise nacional, quando há tensão entre os três poderes, as Forças Armadas teriam o dever de agir como moderadoras dos conflitos. Essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasões de competência. 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O golpe foi dado. Nós estamos no regime de exceção. Nós agimos dentro da Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal traz um remédio. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142, que ao contrário do que falam por aí, não é uma intervenção
militar. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142 para resguardar e para que nós voltemos ao Estado de Direito, em que a ampla defesa é respeitada, o contraditório é respeitado, a liberdade é respeitada. Ou alguém aqui acha que se nós estivéssemos sob o regime do artigo 142, nós teríamos menos liberdade do que é agora? Nós temos hoje, na ditadura da toga, menos liberdade do que se o presidente Bolsonaro invocasse pontualmente o artigo 142 para fazer valer o Estado de Direito. 142 é garantia da lei e da ordem. Só isso. Tem pessoas que estão com medo, talvez porque não estejam seguindo a lei e a ordem. Então, para vocês que não estão seguindo a lei e a ordem, existe um artigo que é 142. Só isso. Mas não é para tomar poder, não. É para restabelecer a lei e a ordem. As Forças Armadas brasileiras sempre se enxergaram como herdeiras diretas desse tal poder moderador, inventado por um playboy imperador. Quando deram um golpe de Estado no Império, em 15 de novembro de 1889, passaram a acreditar que eram os legítimos donos dessa ideia retrógrada e, em pleno século XXI, ainda acham que são donos do Brasil. Jair e sua trupe, ao elaborar um plano cheio de detalhes para instaurar um estado de sítio, matar, envenenar e prender autoridades como o presidente, o vice-presidente e o ministro da alta corte, para depois voltarem ao poder e sabe-se lá quando é que iriam sair, agiram assim porque esse sempre foi o modus operandi dos militares brasileiros. E sempre foi clara a intenção desse fascistinha brasileiro nojento esticar ao máximo a corda da legalidade, inflamando o seu séquito a clamar por mais uma intervenção militar para, na sequência, governar como um absolutista escolhido por Deus. Se eles tivessem obtido o sucesso que esperavam, dificilmente pessoas como eu estariam aqui falando o que estou apresentando a você. Com a retórica golpista bolsolavo fascista concretizada, não tenho dúvidas de que eu estaria preso, morto, desaparecido ou exilado do meu próprio país. Afinal, é exatamente isso que acontece quando extremistas mimados que não sabem perder assumem as rédeas do governo.